Olá, eu sou Miguel Curi Filho. Eu sou a Caroline Saad e esse é mais um podcast da Sobed. Hoje a gente vai conversar com a doutora Paula Peruzzi Elia. Doutora Paula é doutora em medicina pelo FRJ, responsável pelo Serviço de Endoscopia Digestiva Pediátrica do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, do Hospital Estadual da Criança e do Juta Batista. Presidente do Núcleo de Endoscopia Pediátrica da Sobed Nacional, biênio 2023-2024, e primeira secretária da Sobed Rio, biênio 2023-2024. Bom, gente, a Paula tem um trabalho muito legal, bastante interessante no Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz, com crianças que são vítimas da ingestão de substâncias cáusticas. Oi, Paulinha, tudo bem? Olá, Bem-vinda ao Sobedcast, obrigado por aceitar nosso convite. E a gente vai falar um pouquinho dessa questão da ingesta de substância cáustica. Primeiro, vale a pena a gente discutir o que são exatamente essas substâncias cáusticas. então, olá a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, tá? É uma honra de estar aqui falando um pouquinho sobre os acidentes cáusticos com o Miguel e a Caroline. Miguel, tive o prazer de trabalhar junto. A ingestão de produtos corrosivos pode ser acidental ou então pode ocorrer proposital, normalmente os pacientes com tentativa de autoextermínio, né? Mas essa lesão é muito mais comum em crianças. 80% dos casos acontece na faixa etária entre 2 e 6 anos. E a ingestão de um produto corrosivo ácido ou base que causa lesão em orofaringe, na via respiratória, no esôfago, estômago, né? Uma lesão nos órgãos internos também. Joia. E, Paula, conta pra gente por que a população pediátrica é uma vítima em especial assim desse problema. Que a gente mais vivencia, né, e isso realmente é uma frustração enorme como endoscopista pediátrica, receber sempre a mesma história, a família compra esses produtos, muitas vezes até são produtos não industrializados, são feitos com uma concentração muito grande de substância cáustica, usa esse produto para desentupir uma pia, para desentupir um ralo, e acabam armazenando eles em locais alimentícios, né? Em garrafinha de refrigerante, e armazenam num local sem cuidado, sem proteção para a criança. E a criança acaba encontrando nessa faixa etária, a criança é pequena, é curiosa, vê aquele produto colorido na garrafinha e acaba ingerindo. E aí, a partir daí, uma série de complicações. Paula, como é que você acha que a gente poderia evitar esse tipo de problema? Como a gente poderia fazer uma coisa de prevenção mesmo, para evitar que isso acontecesse nas crianças? Na verdade, assim, a gente não tem uma regulamentação muito específica para a venda desses produtos, então isso é uma questão importante, como eles devem ser identificados, a embalagem, quando eles são industrializados, o rótulo deveria ter uma identificação, ter lacre de proteção para as crianças. O armazenamento dentro de casa, né, que os familiares têm que ter o cuidado, assim, tem uma pediatra do instituto que brinca, falando, nossa, quando vocês fazem aquele bolo gostoso, você põe em cima da geladeira para a criança não pegar. E na hora que põe o produto cáustico, põe numa garrafinha debaixo da pia. Infelizmente, o que acontece é isso, né? Então, o armazenamento e os cuidados dentro de casa, normalmente, isso acontece em populações mais carentes, então eles não têm muita instrução e orientação quanto a isso, e a venda desses produtos de forma não industrializada também, que na barra de soda cáustica que eles diluem, e aí que os acidentes são ainda mais complicados. Então, acho que a gente tem que fazer uma campanha de prevenção bem intensa, intensificando assim o risco desses acidentes, como esses produtos devem ser armazenados dentro de casa, se forem armazenados, preferencialmente utilizar e jogar fora, e uma legislação específica para a venda desse tipo de substância. E o pessoal não tem mania de usar aquelas garrafinhas, coloridas, né, uns potinhos, assim, que são atraentes, né, para as crianças, é complicado mesmo. Vamos lá, no caso assim, de acontecer essa fatalidade e a criança acabar ingerindo,
essas substâncias. Qual que seria a orientação que a gente podia passar para os pais e responsáveis de que maneira fazer o atendimento dessas crianças? Então, assim, a primeira coisa é não usar nenhuma substância para neutralizar o produto que foi ingerido. Então, não é para dar leite, não é para dar água, não é para dar nenhuma substância, que isso pode piorar ainda a reação química. A orientação inicial é zerar a dieta e procurar um atendimento de emergência mais próximo de casa. Lembrando que, junto com a ingestão dos produtos cáusticos, na pediatria a gente também tem um acidente com as baterias, né? Que acaba causando lesão não só pela impactação da bateria, mas também pela liberação de substância cáustica e por uma descarga elétrica que acontece quando a bateria se aloja no esôfago. Aí, no caso de bateria, atualmente o guideline recente tem uma recomendação nas crianças maiores de 1 ano de idade. Quando não tem acesso à endoscopia, então para um pediatra, um pediatra ou um clínico que esteja numa cidade do interior, que receba inicialmente essa criança. Aí, nesse caso, mais de 1 ano de idade, com menos de 12 horas de acidente, até conseguir a endoscopia, pode-se utilizar mel. Aí eles recomendam 10 ml a cada 10 a 15 minutos, ou o sucralfato, na ideia de envolver ali a bateria e impedir que ela faça esse tipo de lesão. Agora, na ingestão de substância cáustica, líquido ou sólida, para zerar a dieta e procurar o atendimento mais próximo de casa. E, Paulinha, uma vez que a criança ingira esse tipo de substância, quais são os efeitos? O que essas substâncias podem causar no organismo da criança? Os acidentes são os mais variados possíveis, dependendo da substância ingerida. Então, qual a substância que foi ingerida? Se é um ácido, se é uma base, qual a concentração, a quantidade que a criança ingeriu, como esse produto estava apresentado. Então, às vezes, eles, quando ingere líquido, facilmente deglutido, queima rápido o esôfago e o estômago. Quando ingere em barra, ou aquele cáustico ainda com sólido, né, com as pedrinhas, normalmente causa uma lesão mais importante de boca, orofaringe, via respiratória, mas a criança tem dificuldade de ingerir esse produto. Então, a gente pode ter, assim, desde lesão leve de boca, língua, orofaringe, até estenose com necrose de esôfago, lesão de via respiratória grave, precisando de uma intubação rápida da criança, às vezes até evolui para traqueostomia e para perfuração do esôfago ou do estômago. Então, é sempre uma surpresa, porque vai depender muito de como foi esse acidente, qual foi a substância, qual foi a concentração, o quanto que a criança ingeriu. Às vezes a criança bebe muito rápido o líquido, até começar a ter aquela sensação da queimadura, ela já deglutiu uma quantidade grande, né? A gente teve no Instituto Fernandes Figueira 2 priminhos, assim, um provou na boca, cuspiu e ele deu para o primo engoliu uma quantidade enorme. Assim, ele era super magoado com o primo, porque ele cuspiu e quase não queimou o esôfago, e o outro ficou assim, com uma queimadura muito extensa. Nossa, tadinho. E como é que a gente, né, uma vez estando na emergência, como é que a gente vai fazer o atendimento inicial dessas crianças? Então, assim, primeira coisa, avaliação clínica, prestar muita atenção se tem estridores, se tem rouquidão, que isso vai chamar a atenção para uma lesão de via respiratória, e pode ser que precise entubar e colocar em ventilação mecânica, né? A gente vai observar se tem lesão de língua, de lábio, se tem algum sinal de perfuração, né, dos órgãos internos, que são de esôfago, de estômago, isso seria até uma contraindicação à endoscopia. Hidratação venosa, zera a dieta, e a endoscopia deve ser realizada preferencialmente após as 12 horas do acidente e dentro de 48 a 72 horas. A endoscopia tem algumas questões importantes. Primeiro, que ela serve como um fator de prognóstico. A gente tem a classificação de Zargari, sabendo o quanto maior, né, o nível de lesão, maior é a chance desse paciente ter estenose e evoluir com perfuração depois. A outra questão é que existe alguns trabalhos discutindo o uso de corticoide, dependendo do nível de inflamação.
E a outra questão é a gente avaliar, assim, o que eu faço logo, eu vejo quanto está queimada a boca, o esôfago, e já passo uma sonda enteral também distal ali no duodeno, que eu já sei que essa criança não vai conseguir se alimentar pela via oral durante um período. Então, a gente já garante também um acesso de nutrição enteral, que isso é uma questão importante. Aline, você falou alguma coisa aí de fazer endoscopia nas primeiras 12 horas e a 48, 72 horas. E qual o papel do endoscopista no acompanhamento dessa criança, no tratamento dessa criança? Assim, mesmo tendo pouca lesão cáustica, é importante que a gente tenha um segmento. Normalmente, quando a gente já vê algum nível de lesão no esôfago, tem que lembrar que essa lesão vai cicatrizar e esse paciente passa por um período que a gente chama que é o período de lua de mel, cerca de 2 a 3 semanas depois do acidente, que é o período em que começa a ter aquela cicatrização, mas ainda não evoluiu para estenose. Então, o que a gente faz no Instituto Fernandes Figueira é que a gente segue esses pacientes e eu, mesmo que tenha lesão de esôfago e a criança receba a alta bem, a gente faz um acompanhamento, liga para as mães, acompanha como foi essa evolução e, dependendo da gravidade que encontrar, a gente repete algum tempo depois do acidente a endoscopia ou faz uma esofagografia. Existem alguns trabalhos mostrando que até um ano depois pode desenvolver estenose. Nós tivemos um único caso, normalmente a gente vê essa estenose mais precoce mesmo, dentro de 4 semanas após o acidente, mas a gente teve um caso que a gente chegou a fazer até a gastrostomia por via endoscópica, então a sonda passava, a criança tinha uma recusa alimentar, fez uma cândida de esôfago que não melhorava e ele acabou evoluindo com estenose quase 6 meses depois. E Então, esse segmento é importante. você faz algum protocolo de segmento depois desses pacientes, assim, pensando em neoplasia de esôfago? Tem algum protocolo, assim, para isso? Existe o relato que tem um risco muito maior, né, de neoplasia de esôfago. A gente acaba, assim, as crianças que a gente acompanha e que não tem nenhum tipo de lesão posterior, a gente acaba não acompanhando, mas os que têm estenose cáustica e que entram no protocolo de dilatação, mesmo quando eles já estão com uma vela com calibre bom, nós fazemos endoscopia anual. Depois dos 17 anos, infelizmente, a gente acaba não podendo mais acompanhar e transfere para um outro serviço. Mas os que entraram em programa de dilatação, a gente acompanha anualmente. Joia. E, recentemente, o Instituto recebeu uma verba, né, via emenda parlamentar, para a instalação de um centro de tratamento de cálcios. Você pode contar um pouquinho para a gente de como é que funciona esse projeto e qual que é a importância dele para a comunidade? Sim. Esse projeto, na verdade, a gente já funciona, né, como um centro de tratamento de cáustico, mas a gente nunca tinha tido nenhum investimento de uma verba relacionada a isso. Então, abriu o projeto de emenda parlamentar da Fiocruz e eu escrevi o projeto e fui contemplada com essa emenda parlamentar, e com isso chegaram novos equipamentos, né, para o serviço de endoscopia digestiva, até conseguimos contemplar algumas coisas também para anestesia, e foi muito bom. E junto com esse projeto, o que teve bem interessante, porque eu trabalho muito em parceria com a cirurgia pediátrica, mas a gente montou um ambulatório de esôfago, junto com a cirurgia pediátrica, e esse ambulatório é multidisciplinar. Então, a gente tem a psicologia, tem a fono participando, nós temos a assistente social, tem pediatra, tem a nutricionista, tem a endoscopia digestiva e a cirurgia pediátrica. Então, isso é fundamental para que o paciente tenha um bom acompanhamento, porque o que a gente via é que, às vezes, a criança não vinha para dilatação porque não tinha dinheiro para passagem. E aí tinha um paciente que não podia ficar vindo dilatar o esôfago de 15 em 15 dias, uma vez por semana. E isso também tem um trauma muito grande, não só para a criança, mas também para a família. Além de também, em alguns casos, infelizmente, a gente vê que tem relação com maus tratos, não é só acidental também, né? Então, esse ambulatório multidisciplinar assim, foi um ganho enorme para todos nós, primeiro porque é um atendimento multidisciplinar, todos nós aprendemos, né? A gente aprende muito com os outros profissionais, eles fazem a gente
pensar um pouco fora, né, do nosso protocolo Olha, ali tá. de endoscopia, fora da casa, né, da caixinha, então isso é muito bom, e para os pacientes também. Então, agora essa semana teve uma criança com cáustico, fiz a endoscopia, a gente recanalizou o esôfago, já está para 11 milímetros para a idade dele de 4 anos, está muito bom, mas a mãe fala que ele está gaguejando, não está conseguindo comer direito na escola, então a gente vê que tem outras questões relacionadas ao paciente, né, que não é tratar só o esôfago. É que Então, isso foi muito bom. essa E Paulinha, população me que diz uma coisa. acaba só um comentário, que essa população Uhum. que acaba sendo mais acometida por esses acidentes, geralmente é uma população mais carente, né, eh, que tem, né, um monte de condições aí associadas e se beneficiam muito desse projeto conjunto aí, né. Sim, a gente tem muita criança que vem do interior, isso é muito comum em fazenda. Eu nem sabia que eles guardam substância cáustica, depois que cortam o chifre do boi, eles usam essa Tem substância cáustica para queimar, né? E a gente já teve acidente que o avô colocou no xarope, na garrafinha de xarope, 6 meses depois o menino com tosse tomou. E são crianças que têm uma dificuldade de se deslocar, de ter esse custo, né? E a família fica toda muito destruída também. É uma outra coisa que a gente vê, culpa, né. porque é uma culpa, é um acidente, mas que muda todo o curso da vida daquele paciente ali, que era uma criança rígida, né? A minha pergunta é até nessa direção. Como é que é feito? É muito legal essa questão do ambulatório multidisciplinar, né? Acredito que isso seja uma coisa, se não única, difícil de você encontrar no serviço público. Como é que é feita a referenciação disso, Paulinha? Como é que esse paciente chega até vocês? O que acontece é que o instituto está pelo CISREG, então o Uhum. atendimento acaba vindo pelo CISREG, mas o que a gente está tentando divulgar e conversar é que não dá para esperar um atendimento desse pelo CISREG. A gente não tem uma emergência aberta, então não tem como o paciente ir até o Fernandes Figueira, acabou de ingerir substância cáustica e ir até o Fernandes Figueira, ele não vai conseguir dar entrada no hospital assim. Mas Uhum. que o hospital que fez o primeiro atendimento, ele pode entrar em contato com o serviço através do NIR, do Fernandes Figueira. E sempre quando é ingestão de cáustico, a gente tenta antecipar esse atendimento assim, o mais rápido possível. Então, o importante é procurar uma emergência perto de casa, pedir, vai fazer o primeiro atendimento e o NIR entrar em contato com o Instituto para a gente fazer essa marcação do procedimento e o acompanhamento. Muito legal. Paulinha, só tenho a agradecer a sua presença. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado por trazer esse tema que é tão importante e por nos mostrar esse trabalho que vocês estão fazendo, que eu acho que é de extrema relevância e tem tudo para ganhar mais e mais importância aí, tá? Foi Obrigado. uma honra, tá? Eu que agradeço o convite, a gente está aqui. É realmente muito bom falar sobre o que a gente faz e principalmente quando a gente tem a intenção de prevenir. Assim, é muito bom a gente ter experiência com cáustico, mas eu gostaria que nos próximos anos eu parasse de ter experiência, que a gente não visse mais esses acidentes, porque comove e mexe com toda a equipe, né? Parabéns Com aí pelo certeza. belíssimo serviço, né, pelo trabalho envolvendo aí tanta gente e ajudando tanta criança. Obrigadão e esperamos encontrá-la num próximo podcast aí, talvez já com um projeto ainda maior. Eu que agradeço, e lá no Instituto estamos eu e Valéria, tá? Que é a outra endoscopista aqui, a minha parceira. Tá bom, um Tá bom, abraço. Obrigado, obrigada. Paulinha. A gente fica por aqui Tchau, e tchau. até o próximo Sobedcast.